Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 21 de julho, 19 graus. Estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a capital do Planalto Médio. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite, Janice Santos. Boa noite a toda a nossa audiência que nos acompanha nas diversas plataformas onde chegamos com o sinal da NGTV. Uma semana maravilhosa, né, Álvaro? Maravilhosa. Depois de um início de semana com bastante frio, hoje nos surpreendemos aí com uma tarde com muito calor, inclusive, Janice. Verdade. Deu para sair de casa com menos roupa. E, enfim, a gente fica nesse ar de alegria. Vem o fim de semana, uma expectativa positiva para ir a um parque, tomar um chimarrão. Muita gente comemorando esse calorzinho fora de época, né? Hoje, Álvaro, nós vamos falar de um assunto que acredito que nós gostamos muito. Gostamos, certamente nós gostamos, né? Como é que você vê esse assunto de hoje? Como é que foi para você esse assunto de hoje? Ele é muito importante, Janice, porque é um assunto que mexe com todas as pessoas, independente se elas utilizam isso para a sua forma profissional, como nós utilizamos, porque em todos os aspectos da vida é necessário, né? Seja para um vendedor, seja para um professor, para um estudante, para uma relação que você vai estabelecer com determinadas pessoas, para tudo se precisa dessa questão que nós vamos falar hoje. Você vai apresentá-lo? Vamos apresentar. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre oratória, sobre desinibição, e para isso nós estamos recebendo o Edson Betim, ele que é professor de oratória, é palestrante, entre outros atributos que nós vamos conversar ao longo do programa. Seja muito bem-vindo, boa noite. É um prazer lhe receber aqui na NGTV. Muito obrigado. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui em Passo Fundo e estar aqui com vocês também. Bem. Como é que começou essa história, Edson? De onde vem essa articulação toda, esse prazer que você tem em explicar para as pessoas como elas podem se sentirem mais à vontade na hora de se expressar? Exatamente, Janice. Isso começou com a minha história de vida. A minha história de vida tem muito a ver com a oratória hoje, mas especialmente eu convivi durante muitos anos com a timidez. Eu sofri muito com a timidez. Eu nasci no interior de Soledade, numa comunidade chamada Bom Sossego, que hoje é interior de Ibirapuitã. Naquela época, no interior, na colônia, existia um costume nas famílias. Chegava a visita em casa, o pai e a mãe diziam para as crianças, já para fora. Ou, se era à noite, quando chegava a visita, o pai e a mãe diziam, já para o quarto. E não quero ouvir nenhum pio. Isso inibia muito as crianças. Elas iam se criando tímidas, envergonhadas, e eu cresci nesse meio, com esses costumes. Na escola, eu era aquele aluno que sentava lá no fundo da sala, encolhidinho, torcendo para a professora não me enxergar, jamais me fazer uma pergunta, e, pelo amor de Deus, não me chama lá na frente do quadro para apresentar um trabalho. Esse era o menino, Edson Betim, criança, lá no interior. Essa timidez me acompanhou durante a adolescência, no ensino médio. Na juventude, eu lembro que às vezes eu ia num baile, eu via uma moça que eu gostaria de dançar, eu ficava pensando o que eu faço, acabava o baile e eu não dançava com ninguém, de vergonha. Na faculdade, aqui na UPF, em Passo Fundo, várias vezes eu ia fazer uma pergunta para o professor, eu pensava 10 vezes antes de criar coragem. Quando eu criava coragem, ia levantar o dedo, começava a tremer, suar frio, não levantava o dedo, não fazia a pergunta, e ficava sofrendo e sem aprender. Saía com a dúvida. Então, na verdade, a timidez me acompanhou durante todos esses anos e chegou um momento que eu tive que enfrentar. O estalo para mudar isso, onde é que veio, que ponto da tua história aconteceu isso? Exatamente. Quando eu me formei na faculdade de economia, eu já trabalhava numa grande empresa em Soledade, que era a Coagrisol. E lá começaram a surgir oportunidades de cargos de liderança, de coordenação, de gerência. Eu tinha conhecimento técnico, tinha competência,
mas eu não tinha comunicação. Eu jamais poderia coordenar uma equipe, fazer uma reunião, um treinamento, porque eu era extremamente tímido. Então eu comecei a ver que eu estava perdendo muitas oportunidades e chegou a um ponto que eu disse, chega de sofrer, eu estudei e preciso encontrar uma solução. E eu fui buscar ajuda e encontrei uma entidade que ela é atuante aqui em Passo Fundo. Na época chamava-se Câmara Júnior. Hoje é a JCI, Junior Chamber International, Câmara Júnior Internacional. É uma entidade cujos princípios buscam formar lideranças, treinar o desenvolvimento pessoal, a oratória, a comunicação, coordenar equipes, coordenar reuniões. E a Câmara Júnior, para mim, eu sempre digo, foi uma segunda faculdade. Foi a virada de chave. E eu me dediquei tanto nos treinamentos para vencer a timidez, que quando eu vi, eu estava numa final estadual em Sapiranga, no concurso estadual de oratória da Câmara Júnior, e eu fui campeão estadual de oratória. Então, para mim, foi um dia inesquecível que eu jamais esperava chegar e conseguir. Daquele menino que tremia até um jovem que aí teve a condição de conquistar esse título de oratória. Exatamente. Então, a partir dali, a minha vida mudou completamente. Então, hoje, a minha história de vida é uma prova de que quem desenvolve a habilidade de comunicação transforma a sua vida de uma maneira incrível. Qual é a principal característica, Betim, que você vê em um bom comunicador? A principal característica é a naturalidade, você conseguir ser quem você é, não aquele discurso formal, frio, que as pessoas não gostam. E o principal é você aprender a gostar de gente. Quando você gosta de gente, e isso eu treino muito nos meus cursos, começa por aí, é você olhar no olho das pessoas, é você ter um aperto de mãos firme, não precisa quebrar a mão da pessoa, mas um aperto de mão firme, olhar no olho das pessoas, transmite confiança, cria empatia, e aí sim começa a comunicação de verdade. Mas a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Normalmente, quando as pessoas são apresentadas para um novo colega, uma nova colega, um novo amigo, uma nova amiga, a pessoa fica tão preocupada com o que ela vai responder, que primeiro, ela nem consegue ouvir o nome da pessoa que lhe foi apresentada. E eu sempre digo para as pessoas, qual é a palavra mais doce do mundo? Qual é a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir? É o nome dela. Então, nós treinamos as pessoas a aprender o nome de quem você fala. Quando eu falo o nome Álvaro, você é especial. Quando eu falo Janice, você se sente especial. Se eu te mandar uma mensagem do WhatsApp só disser bom dia, esse bom dia pode ter sido para mim e mais 100 pessoas. Se eu disser bom dia Álvaro, bom dia Janice, está individualizado. Exato. Então nós estamos acertando, porque todos os dias a gente se cumprimenta. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Janice. Verdade, Né? nesse aspecto. É muito simples, mas que muda tudo. São detalhes. Edson, você falava sobre a questão da tua experiência pessoal e de um período onde, de fato, as famílias elas tinham esse comportamento, né? Especialmente famílias de origem europeia, a gente pode colocar aí nesse rol descendentes de italianos, descendentes de alemães, enfim. Era muito comum, né, dos pais fazerem aquilo que eles fizeram contigo, de pedirem para se retirar de um ambiente. Isso criava também uma certa dificuldade na relação com as pessoas. Nós estamos numa época hoje onde é muito aberto, especialmente pela forma com que as pessoas têm de se expor, inclusive nas redes sociais. Mas mesmo assim, com toda essa exposição que se tem, você hoje tem possibilidade de gravar vídeos nas suas redes sociais, você conhece, tem uma ferramenta excepcional para se comunicar, mas mesmo assim as pessoas hoje ainda continuam com dificuldade de comunicação. Tem uma explicação para isso, com essa facilidade que se tem hoje, né? Diferente do que se era lá atrás, onde, olha, se retira do ambiente, hoje as pessoas elas estão se expondo, mas mesmo Excelente assim com pergunta. dificuldade. Exatamente. Eu faço sempre essa comparação, porque eu fui criança, adolescente, há mais de 40 anos atrás. E as crianças eram introvertidas, tímidas. Hoje,
muitas crianças e adolescentes, passadas 4 décadas, continuam tímidas e envergonhadas. Por quê? Hoje os pais estimulam a comunicação, sim. Porém, muitos adolescentes e crianças estão nesse momento trancados no quarto, somente eles e o celular ou o computador, conversando com as pessoas através das redes sociais, mas sem aquele contato físico, sem olhar no olho, sem sentir o calor humano, e elas estão novamente com sérias dificuldades de comunicação. Eu sinto isso nos meus cursos, e geralmente quem mais sofre para iniciar são os adolescentes, os mais jovens. Eles se comunicam muito bem nas redes sociais, são amicíssimos do celular, não vivem mais sem o celular. Mas quando eu peço, fulano, fulana, grava um vídeo e posta, eles travam, a maioria travam. Ou seja, o problema, os anos passaram, mas o problema da comunicação, da timidez persiste. Ela persiste. E até porque nós somos um campo energético, aqui existe uma energia nossa circulando, cada um com os seus acréscimos. Bem importante essa sua pergunta, Álvaro, porque a timidez persiste. E nós, quando estamos juntos, sempre vem alguém e diz, como vocês são tão naturais, como vocês falam, você mesmo tem muita naturalidade. O dia que o Edson falou conosco, também foi uma abordagem muito natural, muito agradável. Não tem como não... Oi, né? Fomos surpreendidos pela tua doce presença. Como que deveria ser esse comportamento numa dica rápida que as pessoas pudessem absorver agora e dizer, não, amanhã eu vou fazer um teste e vou colocar isso em prática. Que elas pudessem se aproximar, as pessoas pudessem se aproximar umas das outras de uma forma natural, sem precisar ter constrangimento de colocar as suas ideias também para fora, porque tem muito disso. As pessoas têm medo de falar e medo de expor aquilo que pensam. Aí nas redes sociais falam aquilo que bem entendem. O que é muito rotineiro hoje? Quando você chega num prédio, vai pegar o elevador, às vezes tem 5, 6, 8 pessoas esperando o elevador. Chegam ali, 8 pessoas, olhando para o celular, ninguém diz bom dia, boa tarde ou boa noite. Entram no elevador, não se falam, saem do elevador, não dizem tchau. Ou seja, se eu chegar ali e disser um simples bom dia e der um sorriso, nem que seja 1 ou 2 pessoas daquelas 8 vão me responder, e ali, quem sabe, esteja um grande amigo, uma grande amiga, um grande parceiro de negócios, uma grande cliente, enfim. Na falta de um bom dia, de um cumprimento, de um sorriso, nós perdemos a oportunidade de fazer grandes amigos, grandes clientes, grandes parceiros de negócios. Aquele dia em que eu desci do meu carro, acompanhado do meu filho, Lorenzo, e vocês desceram do carro de vocês, nós poderíamos ter seguido cada um para o seu lado, não conversaríamos e não iniciaríamos a amizade que já está se concretizando. E eu tenho que servir de exemplo para o meu filho. Foi bom para mim, ele viu isso, porque eu entendo que liderança, que comportamento se dá pelo exemplo. O exemplo mostra, ele arrasta, não as palavras frias. Então isso é fundamental. É uma coisa muito natural, né, Edson? Esse exemplo que você traz sobre essa questão do elevador devia ser uma coisa muito natural e não que as pessoas ficassem surpresas quando você entra num ambiente desse e cumprimenta, né? Alguns podem se encantar e surpreender, mas daqui a pouco outros 2 que lá estejam, o que esse cara está fazendo? É mais ou menos por aí. Tanto é que eu dei um desafio agora na aula lá em Espumoso, nesta semana, eu dei um desafio para eles. Vocês vão sair na rua, na comunidade, e pelo menos vão conhecer uma pessoa nova. E vocês vão chegar aqui na próxima aula, vão relatar como foi a experiência e o que valeu a pena para vocês, se valeu a pena ou não. E todo mundo com aquele olho arregalado, nossa, como é que eu faço? É simples, diz bom dia para a pessoa, vocês vão se surpreender. Vai ter gente que vai achar estranho? Vai ter gente que não vai responder? Vai. Mas vai ter pessoas que vão ficar muito felizes e vão se tornar grandes amigos. Para aquela pessoa que é muito tímida, que vai te procurar, vai te buscar para fazer um curso,
A Janice até chegou a mencionar num questionamento anterior, mas, por exemplo, a exposição por si só, ela já é uma forma de quebrar barreiras? Tem algumas outras técnicas que você devagarinho vai moldando para que a pessoa também ela não crie mais barreiras ainda, se tu me entende, né, aquilo que eu estou falando. Com certeza. Eu preciso ter muito esse cuidado, porque se a pessoa chegar lá e eu já jogar ela aos leões, como se fala, o problema pode aumentar, ao invés de se resolver. Eu gosto de citar casos reais. Teve o caso de um aluno adolescente, a mãe inscreveu ele no curso. Ok. Chegou na noite do curso, ele disse para a mãe, eu não vou. Eu vou ter que falar, não vou. Sim, e a mãe se apavorou, o que eu faço? O que ela resolveu? Eu vou contigo. A mãe levou, sentou ao lado dele, fez a inscrição no curso, ela também, admiro muito essa mãe. E o aluno só ficou ali porque a mãe ficou ao lado dele. Semana passada eu recebi uma mensagem que me emocionou muito. E eu digo que esse é o maior resultado que se tem de um propósito. A mãe me disse literalmente o seguinte: Betim, eu estou chegando da apresentação do meu filho na escola. Quero compartilhar contigo a alegria, a realização que eu estou, porque eu vi o meu filho se apresentando na escola dele, algo que ele nunca tinha feito e jamais conseguiria fazer, e ele foi muito bem. Muito obrigado por fazer isso por ele. E eu disse, não fui eu que fiz, foi você, como mãe, que teve a atitude de acompanhá-lo, e ele que fez, porque se a pessoa não quer, ela não faz. Esse adolescente só conseguiu porque ele resolveu se ajudar. Já são 12 edições do seu curso. Como é que foi a primeira? Deve ter sido desafiadora para você, que também já teve esse processo de timidez no passado. Como é que foi para você enfrentar um público, estar diante das pessoas e falar sobre aquilo que para você já havia sido rompido, né? Mas tem conhecimento de causa. Na verdade, eu comecei como instrutor de oratória, quando eu ainda estava na JCI, na antiga Câmara Júnior. Uma companheira, nós nos chamamos na Câmara Júnior, no Rotary também como companheiros todos. Ela teve uma ideia, Betinho, vamos fazer um curso numa escola pública aqui em Soledade? Eu disse, olha, eu não me sinto tão preparado, mas por que não? A Câmara Júnior te desafia e faz você acreditar que sim, que você pode. E esse é o grande segredo, só quero abrir um parêntese aqui. As pessoas, a grande maioria das pessoas, estatisticamente mais de 90% das pessoas têm medo de falar em público. Mas, na verdade, isso é o que se fala. Eu entendo que as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Por quê? Voltando lá para a época de escola, de criança, de adolescência. Se na escola eu fosse fazer uma pergunta e a pergunta não fosse legal na visão dos colegas, os colegas iam rir de mim, eu seria constrangido, eu ficaria famoso na escola inteira. Então, o que eu fazia? Eu e a maioria dos alunos ficar quietinho, não fazia pergunta, não participava, não aprendia, não se desenvolvia. Então, isso vem lá da infância. Geralmente, os traumas vêm lá da infância. Então, esse é o grande problema. As pessoas têm medo, esse medo persiste com ela, e no curso de oratória, existem técnicas, sim, mas eu acho que o grande passo é quando a pessoa se convence de que ela pode enfrentar o medo. Nós não vamos perder o medo, nós vamos ter o medo até o final da vida. A decisão é, eu enfrento ele ou não. E quando você dá o primeiro passo, o medo começa a recuar. Não tem volta aí, né? Não, ele começa a recuar. Porque a única forma de você enfrentar o medo de falar em público é dar o primeiro passo. Senão ele vai te levando para trás, quando você vê, você está na parede. Então você deu o primeiro passo, vê que pode, e aí eu volto na tua pergunta, é uma coisa gradativa. No curso, primeiro a pessoa se ambienta, ela aprende a cumprimentar a pessoa olhando no olho, um aperto de mão. As pessoas estão esquecendo de se abraçar.
No curso, quando nós exercitamos o abraço, as pessoas, meu Deus, que coisa incrível, mas o abraço é tão simples. É demais. Sabe? E a comunicação, eu entendo assim, quando se fala num curso de oratória, qual é a primeira reação das pessoas? Eu não preciso de um curso de oratória, eu não quero fazer discurso, eu não sou político, mas a comunicação oratória começa lá em casa. Se a minha comunicação em casa for boa, eu vou me sentir bem. E a comunicação, às vezes, não é boa em casa, em muitos lares. Se eu saio de casa e a comunicação não foi boa, eu não estou bem, eu vou chegar no trabalho mal. Eu não vou produzir como eu poderia. Por isso que eu digo, a comunicação começa lá em casa. E eu vou relatar mais um exemplo para vocês. Em cada turma nós fizemos uma formatura. A última aula de conclusão é uma formatura para festejar isso com os alunos. O marido de uma aluna aqui de Passo Fundo chegou, professor, me chamou para o cantinho, professor, eu quero te agradecer. Por quê? Lá em casa, a nossa vida está muito melhor, a minha, dos meus filhos e da minha esposa, depois que ela começou a fazer o curso. A nossa comunicação melhorou e tudo está melhor lá em casa. Sabe, aquilo faz tão bem para a gente ouvir um depoimento sincero de alguém. Gratificante. Nossa. Agora, o que é importante também salientar, Edson, e certamente você trabalha isso nos teus cursos, é que as pessoas elas se preocupam muito com as palavras que elas estão falando. E isso representa um percentual muito pequeno no parâmetro total da comunicação, porque você tem a tua expressão facial, você tem a forma com que você olha para as pessoas, a segurança com que você fala, a entonação que você vai dar para aquilo que você está falando e os próprios gestos, né, que compõem um processo todo de comunicação. Isso é importante que as pessoas saibam também, porque às vezes a preocupação é eu tenho dificuldade talvez de expressar as minhas em palavras aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero comunicar. Mas a comunicação ela está muito além simplesmente das palavras que são expressadas. Exatamente. O corpo fala, e fala muito, muito mais do que a voz. A expressão corporal ela é fundamental na comunicação. E eu noto isso na primeira aula em que os alunos chegam, na primeira fala deles, eles praticamente ficam imóveis, eles só mexem com a boca. Dali a pouco, quando eu mostro para eles que você pode usar as mãos para gesticular, que você pode circular o olhar e olhar para as pessoas, eles começam a se descobrir. Parecem crianças num jardim de infância descobrindo novos brinquedos. Então é exatamente isso, Álvaro. Na comunicação, a expressão corporal, a postura, o olhar muda muito. Se você olhar hoje as pessoas na rua caminhando, muitas pessoas andam cabisbaixas, andam com a coluna já ficando encurvada. Se você mudar a tua postura pela manhã, coluna ereta, olhar para frente, confiante, bota um sorriso no rosto, o teu dia já muda muito. Já ganhou o dia. Né? Postura, expressão corporal muda todo o teu dia. E hoje é muito, muito oportuno falarmos também, a questão da voz ela é muito importante. Uma voz bonita, ela atrai. E a voz pode ser trabalhada, existem técnicas fáceis de trabalhar a voz e de cuidar da voz. A voz é uma ferramenta muito importante. O caminhar também é muito importante. Quando uma pessoa vem chegando, às vezes vem uma pessoa meio, né, não cuida o seu caminhar, a elegância no caminhar, e o que o Álvaro falou, os movimentos, o gesto, a postura. Muito, muito bom, Álvaro, citar isso, porque a comunicação é aquele famoso livro do Corpo Fala, todos deveriam ler. Isso aí. Você parou para escutar uma pessoa, o jeito que você se posiciona as mãos já está passando outra mensagem. E as mãos têm um detalhe, daqueles que é demais, né? Como às vezes eu tenho essa também sou um pouco. E às vezes quando você se coloca em frente ao público, as pessoas não sabem o que elas fazem com as mãos. Se coloca atrás, se coloca a mão no bolso, se cruza os braços. É o que eu falo muito para os alunos. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter duas mãos. Eu não me vejo sem as mãos para trabalhar, para abraçar a minha esposa, para acariciar os meus filhos. Mas, infelizmente, existem pessoas que não têm uma mão ou as duas mãos. Mas quando nós vamos falar em público, e agora? O que eu faço com as mãos?
Então, nós treinamos isso, que as mãos podem sim te ajudar na comunicação, na gesticulação. E acontece muito, Álvaro, nas entrevistas de emprego, Janice. Eu falo com os recrutadores da empresa. Quando os jovens chegam para uma entrevista de emprego, eles chegam todos tímidos. Ao invés de olhar para a entrevistadora, eles baixam o olhar. A postura na cadeira fica diferente. Isso não mostra confiança. Isso nós treinamos muito no curso também. É o que nós falamos agora. Expressão corporal, olho no olho, aperto de mão, respeito, confiança. Isso é comunicação. E a questão da vergonha, como administrar a vergonha? Eu tenho um pensamento sobre fazer perguntas. Às vezes tu pode fazer até uma pergunta um pouco tola, mas são 30 segundos que perdura ali aquele desconforto. E é melhor tu passar por isso a não saber uma resposta. Ficar com aquela, como você falou antes, está num grupo, ou está numa palestra, ou está na universidade, não pergunta e fica ali. E vai para casa e passa anos e você continua com aquela dúvida. Pergunta, quem mais pergunta, mais sabe. Você concorda? Plenamente. Essa semana eu estava lendo um livro em que o autor fala que não existe pergunta tola. Na verdade, você se sente tolo depois por não ter feito a pergunta. As pessoas deixam de aprender. Hoje, quem mais pergunta é quem mais aprende, quem mais se destaca. Quem mais pergunta, mais sabe. É fundamental. Eu digo sempre para os meus alunos, ninguém sabe tudo. Nós estamos todo dia aprendendo. Eu, a cada aula, aprendo com os meus alunos. Você fazendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Não sabe? Pergunta. A pergunta te ajuda a descobrir coisas novas. Não perca a oportunidade de perguntar. Perfeito. Bacana. Edson, a gente poderia continuar aqui com o nosso bate-papo, porque o assunto é interessante demais. Muito apaixonante. Mas já nos avisaram que nós estamos com o nosso tempo estourando. Então, vou deixar esse tempinho final para que você possa também repassar aos nossos espectadores aí como eles podem te encontrar, quem daqui a pouco se interessou em te buscar para fazer um curso, conhecer um pouco mais dos métodos com que você trabalha, te encontra nas redes sociais, enfim, como é que é o processo. Hoje a melhor forma de se encontrar é através do Instagram. Meu Instagram, @EdsonBetim. Betim é com 2 T's de terra e no final M de mãe. Eu sempre falo para as pessoas, para gravar melhor o meu nome, Betim é a cidade de Minas Gerais onde fica a fábrica da Fiat. As pessoas gravam mais. Então, @EdsonBetim, com 2 T's, M de mãe no final. Esse é o meu Instagram. Faço questão de responder a todos no direct. Ali eu faço minhas publicações, minhas dicas de comunicação, oratória, desinibição. E eu digo para cada pessoa, às vezes as pessoas investem um valor enorme num curso técnico, e isso é importante, o conhecimento teórico, técnico é fundamental, mas deixam de investir um pouco em comunicação, num curso de oratória e desinibição, que lá na frente vai fazer toda a diferença. Então, isso não é gasto, é investimento. A pessoa que faz um curso de oratória não precisa ser comigo. Nós temos que popularizar isso, que as pessoas entendam como é o curso de oratória e desinibição. Quem investe nisso transforma a sua vida de uma forma incrível. Não só a sua vida, da sua família, das pessoas que vivem ao seu redor. Muito bem. Obrigado pela presença. Foi muito produtiva aqui a nossa conversa, Edson. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ao chegar aqui, senti uma energia muito positiva de vocês, de toda a equipe que aqui está. Parabéns. São seres humanos de verdade, que olham no olho, que têm um aperto de mão firme, têm o calor humano. Isso sim é vida. E aqui eu me sinto muito vivo com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também à esposa, a Marisa, que está conosco, prestigiando, uma grande companheira, uma grande parceira. Parabéns. E que possamos nos encontrar mais vezes. Esse assunto ele é tão importante que a comunicação é vista como um poder a mais na sociedade. Então, sempre temos que pensar nessa ferramenta que Deus nos deu, que é o poder de nos comunicarmos e interagirmos. De nada adianta vivermos isolados.
Exatamente. A comunicação move o mundo e muda vidas. Obrigada, Edson. Bem, e assim nós encerramos mais uma semana, Janice. Vamos nos preparar para a próxima. Espero que você se comunique comigo no fim de semana. Vamos nos comunicar com certeza. Senão vou sentir sua falta. Tá certo, Ai, que meu bom. Deus. Obrigado pela companhia. Obrigada por mais uma Tá? semana. Tudo de bom, até a próxima. Até. Você continua com a programação da NG TV. Nós retornamos ao vivo com o Contraponto na próxima segunda-feira, às 19h30. Todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana. Boa noite.